Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Você tem os 10 camelos, Rebeca e suas servas. Então, quando eles se aproximarem, verão Isaque caminhando no campo, e então você terá o casamento. Eles se apaixonam à primeira vista, e as pessoas leem isso e pensam: ah, é uma história de amor romântica. E mas é muito mais do que isso. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador. Ele é meu co-apresentador há mais de 5 anos. Esses 5 anos pareceram-me apenas alguns dias. John Bytheway. John, bem-vindo de volta. Mais um episódio do Follow Him. Apenas alguns dias. Você sabe de onde vem isso, John? Sim. Isso vem de Gênesis 29, versículo 20, onde Jacó serviu 7 anos por Raquel. Mas esses 7 anos, diz o texto, pareceram-lhe apenas alguns dias pelo amor que ele tinha por ela. Não é lindo, John? Hoje temos o privilégio de ter conosco o irmão Mike Harris. Mike, seja bem-vindo ao Follow Him. Esta é sua primeira vez aqui. Obrigado pelo convite, senhores. Estamos muito felizes por você estar aqui. Você foi muito recomendado. Eu já tinha ouvido falar do Mike, mas quando meu sobrinho, Chad Savage, veio até mim e disse: tenho um convidado para você. É o meu professor favorito de todos os tempos, Mike Harris. Chad e sua esposa Taisia ficaram muito animados. John, já estamos estudando os primeiros capítulos de Gênesis há algum tempo. Quando você pensa em Jacó, o profeta Jacó, não o do livro de Mórmon, mas o de Abraão, Isaque e Jacó, o que vem à sua mente? Muito do que falamos é sobre a posteridade de Jacó, seu nome sendo mudado para Israel e a casa de Israel. E nesses capítulos eu penso nos casamentos e na importância disso para Isaque e Rebeca. Todos nós olhamos para Jacó e falamos muito sobre isso, não é? Sobre Israel e a casa de Israel e deixar Deus prevalecer. Essa família inicial, quantas vezes ouvimos a frase Abraão, Isaque e Jacó, e aqui estamos nós nessas histórias. Mike, o que você está ansioso para ver hoje? Sei que quando discutimos isso era algo que você realmente queria fazer. Sim, muito obrigado. Os capítulos 24 a 33 do Gênesis mergulham na confusão das famílias, na dor e nos sonhos destruídos, na traição. É tão relevante para os nossos dias. Amamos as famílias. Cantamos que as famílias podem ficar juntas para sempre, mas a realidade é que, às vezes, pode ser muito difícil. A traição, os vícios, as coisas que destroem a família, o lar pode ser o paraíso na terra. Mas, sejamos honestos, às vezes pode ser o inferno na terra. E, ao ler esses capítulos e me preparar para este podcast com vocês, senhores, tenho a sensação de que o Senhor está ansioso para nos ajudar a saber como navegar por toda essa confusão. E Gênesis não se esquiva da confusão. Não. De todas as escrituras. Tenho um amigo. Você sabe que a igreja está tentando compilar um hinário internacional. Ele me disse que há um hino em particular com o qual eles estão tendo muita dificuldade, que é o hino 301 do hinário em inglês. Eu sou um filho de Deus e eu pensei, por que você teria dificuldade com isso? É óbvio, você nem precisa orar para saber se ele deve ou não estar no hinário. E ele diz: não, sim, o refrão é ótimo. Eu sou um filho de Deus. Mas há uma frase que é muito dolorosa para algumas pessoas. A parte que diz: me dê um lar terreno com pais bondosos e queridos, o que implica que Deus te enviou para aquela família. Bem, então, tudo bem. Você vai cantar isso com entusiasmo se vier de uma família gentil e querida. Mas, e se não for assim? Já ouvi isso antes de outras pessoas. Elas dizem: e se não for o meu caso? Bem, então, esta lição é para você. Vamos conversar sobre isso. Não muito tempo atrás, eu estava caminhando com um dos meus vizinhos. Eu o conheço há décadas. Acho que ele é um dos 3 nefitas. Ele é tão comprometido quanto qualquer pessoa que conheço em Ar, o Reino. Mas ele disse algo que me surpreendeu. Ele disse: Mike, sinto que estou perdendo minha fé. Eu pensei, alguém com seu chamado e eleição garantidos não perderia sua fé. Do que você está falando? Ele disse: não, eu tenho lido o Velho Testamento e toda vez que leio o Velho Testamento sinto que estou perdendo minha fé. Há tantas coisas que são tão estranhas e chocantes. O Senhor diz repetidamente e enfaticamente: amei Jacó,
mas odiei Esaú. E você pensa, há algumas coisas complicadas e queremos ser capazes de abordar o texto e interpretá-lo de maneira responsável e fiel. E acho que podemos falar sobre algumas ferramentas que podem nos ajudar a fazer isso. Ah, maravilhoso. Adorei. Vamos ler exegeticamente. Essa é a palavra. Sim. Por falar em hinos, minha esposa e eu às vezes cantamos que há beleza ao nosso redor quando não há ninguém em casa. Ok. Sim. John? Conte-nos sobre Mike. O que sabemos sobre ele? Irmão Mike Harris. Ele leciona no Instituto da Universidade do Vale de Utah há 9 anos. Ele serviu como missionário em Torreón, no México, e estou muito animado por dizer isso. Como me saí? Depois de voltar para casa, ele frequentou a BYU, onde se formou em espanhol, com especialização em ciências da família. Ele tem 2 mestrados, um em desenvolvimento curricular e outro em estudos bíblicos do Velho Testamento. Atualmente, ele é candidato a doutorado em estudos do Velho Testamento na Emory University e leciona em seminários e institutos há 20 anos. Sua esposa, Clea, é de Alberta, no Canadá. Que bom! Ele a conheceu quando ambos lecionavam no seminário em 1997. Ela estava na Pleasant Grove High School e ele na Orange Junior High. Ambos insistem que foi amor à primeira vista. Então isso é perfeito, porque teremos alguns casamentos aqui nestes capítulos. Eles têm 6 filhos e estão casados há 27 anos. Clea é advogada especializada em planejamento patrimonial, o que também envolve ajudar famílias a evitar complicações. Ele diz, eu sigo a dieta cetogênica, exceto quando saio com meus amigos Ben e Jerry. Para me divertir, gosto de jogar Scrabble e Pickleball. Que histórico encantador. E repare como a família está presente nele. Bem-vindo, Mike. Isso vai ser divertido. Acho que encontramos o convidado perfeito para falar sobre a confusão das famílias e ainda assim, aqui está o Senhor trabalhando por meio dessa família. Vamos começar com o manual Vem e Segue-me. Então, Mike, John e eu estamos prontos para aprender. O nome da lição desta semana é Deixe Deus prevalecer. Como você garante para si mesmo uma bênção de Deus? Você poderia dizer que a história de Jacó, neto de Abraão e Sara, é a história de um homem que aprendeu a resposta para essa pergunta. Em uma cultura em que o filho primogênito recebia a bênção da primogenitura, Jacó nasceu em segundo lugar, agarrando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. O nome Jacó significa suplantador, aquele que substitui outra pessoa. Jacó fez jus a esse nome ao tentar mais de uma vez suplantar Esaú como herdeiro da bênção da primogenitura, porque Esaú era indigno dela. O resultado foi discórdia na família e Jacó teve que fugir para salvar sua vida para o deserto. Anos mais tarde, Deus ordenou que Jacó voltasse para casa. No caminho, Jacó, com humildade, novamente buscou a bênção de Deus. As Escrituras descreveram esse momento como uma luta para Jacó e ele declarou que não desistiria, a menos que Deus o abençoasse. Então veio a lição e a bênção. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa, entre outras coisas, que Deus prevaleça. Israel aprendeu que, para receber as bênçãos mais valiosas de Deus, as bênçãos da aliança, não é necessário suplantar outra pessoa. Suas bênçãos não são compradas, conquistadas ou ganhas. Ele as dá gratuitamente a todos que vivem de acordo com o nome de Israel, que permitem que Deus prevaleça em suas vidas. Muito bem escrito. Tudo bem, Mike? Por onde você quer começar? Como exatamente Deus abençoa a família? Sim, fé, oração, arrependimento, perdão, respeito, amor, compaixão, trabalho e atividades recreativas saudáveis trazem bênçãos, mas há algo mais que é realmente fundamental. Essa é minha parte favorita da proclamação ao mundo sobre a família. Você tem esse tom solene da proclamação e no final. Então, E jogar pickleball. Sim, sair e fazer coisas. Isso faz com que meu coração se apegue ao meu Pai Celestial. Por mais bobo que possa parecer, Ele quer que eu me divirta. Esse é o Deus em que acredito. Sim, todas essas coisas são muito importantes se quisermos ter um lar feliz. Mas, como eu disse, há algo mais. Então, vamos mergulhar no versículo 1. Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Vamos encontrar algo inesperado aqui. Na verdade, ao preparar este podcast, eu nunca tinha visto isso
antes. Diz aqui, Abraão era velho e avançado em idade e o Senhor o havia abençoado. É isso que queremos, certo? Queremos ser abençoados, abençoados como Abraão em todas as coisas. Mas espere um minuto, sério? Eu sei que devemos contar nossas bênçãos, mas só por um segundo façam-me à vontade, neste momento da vida de Abraão, vamos contar suas não bênçãos. Ok, mesmo no texto em si, ele é velho. Há algumas coisas boas em ser velho, mas normalmente, quando quero me levantar da cadeira, agora tenho que dar 1 para o dinheiro, 2 para o show, você sabe, e tenho que... Há alguns problemas aí, e depois não, é como se fosse duplicar isso. A frase seguinte, bem avançado em idade. O quê? Não bastava dizer que ele era velho? Por que é que se enfatiza isso? Fiz uma pesquisa e sempre que essa frase aparece, nunca é bom. Muito rapidamente. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, Davi está avançado em idade e diz que Davi não tinha vigor. No Novo Testamento, Isabel e Zacarias estão avançados em idade e sofreram muito e não podem ter filhos. Gideão, no livro de Mormon, diz que ele está avançado em idade. Ele não foi capaz de resistir aos golpes de Nehor e, por isso, foi morto. Até mesmo Saria e Nefe, que estão no barco, aparecem com a mesma frase, parecendo que estão avançados em idade. Portanto, eles não foram capazes de acalmar Lamã e Lemuel quando eles agiram com extrema grosseria e estavam prestes a ser enterrados com seus cabelos grisalhos em um túmulo aquático. Este versículo enfatiza que, no texto hebraico antigo, não há divisões de capítulos. O versículo imediatamente anterior ao versículo 1 aqui, se formos ao capítulo 23 e 3, versículo 20, o que aconteceu? Ele acabou de enterrar sua esposa e as pessoas têm boas intenções e dizem coisas. É como, bem, você sabe, era a hora dela. Ela teve uma vida longa e boa e, para os justos, não há dor. Mas quer saber? Não sei. Acho que para uma pessoa boa, justa e que realmente amou, a morte dói. Na verdade, eu estava lendo o livro do presidente Dallin Oaks, chamado Lições de Vida Aprendidas. Ele dá uma visão doce e terna de como foi quando sua primeira esposa faleceu. Ele disse, quando perdemos um cônjuge, geralmente não percebemos o quanto estamos profundamente feridos por um tempo. Não funcionamos bem física ou mentalmente. Não devemos tomar decisões importantes até que estejamos quase inteiros novamente. O tempo necessário para isso varia. Para mim foi assim, e isso me impressiona, pois ele é uma testemunha especial de Cristo e o que ele diz. Para mim, levou cerca de 1 ano até que eu pudesse confiar em mim mesmo para tomar uma decisão pessoal importante. Acho que Abraão, sim, ele sabe que sua esposa vai ressuscitar. Eles podem ficar juntos para sempre, mas acho que há muita dor, solidão e sofrimento no momento. Mike, lembro-me de quando a irmã Hinckley faleceu. O presidente Hinckley disse na conferência seguinte, eu estava ao lado dela quando ela partiu pacificamente para a eternidade. Enquanto segurava sua mão e via a vida mortal esvair-se de seus dedos, confesso que fiquei emocionado. Antes de me casar com ela, ela era a garota dos meus sonhos. Para usar as palavras de uma música popular da época, ela foi minha querida companheira por mais de 2/3 de um século. Minha igual perante o Senhor, realmente minha superiora. E agora, na minha velhice, ela voltou a ser a garota dos meus sonhos. Uau! Você poderia me dar um abraço? Sim. É assim que me sinto em relação à minha esposa Clea. Sim, lindo. Ainda não terminamos de contar nossas bênçãos. Há mais. Sei que há muita coisa aqui no versículo 1. É bastante denso. Foi-lhe prometido repetidamente que ele e sua posteridade herdariam a terra de Canaã. No entanto, tudo o que Abraão pôde fazer em Gênesis 23 foi comprar um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Lembrem-se de que o Senhor lhe prometeu que ele receberia toda a terra. Diz, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Tudo isso será seu.
Não estamos falando apenas de 1 ou 2 acres. Ele mal consegue um pequeno pedaço de terra para o enterro de sua esposa. Você recebeu uma bênção patriarcal ou uma bênção do sacerdócio e lhe foi prometido algo, mas isso não está acontecendo. Abraão entende. Ainda não terminamos de contar nossas não bênçãos. A ele foi prometido uma posteridade tão numerosa quanto a areia, o pó e as estrelas. No entanto, seu filho Isaque não é casado. Ele nem mesmo namora. Na verdade, quando Isaque entra em aplicativos de namoro, ele não está deslizando para a direita, ele não está deslizando para cima, porque está morando no meio de Canaã, onde todos os candidatos às perspectivas de namoro são adoradores de ídolos. Ele está passando a noite de sexta-feira em casa. John, isso me lembra quando o Senhor diz: Eu te abençoarei. E você costuma citar o filme A Princesa Prometida. Eu te abençoarei. Você continua usando essa palavra. Acho que não significa o que você pensa que significa. Sim, não vejo da mesma forma. Não vejo as bênçãos da mesma forma que você. Aqui no versículo 1 diz que o Senhor abençoou Abraão em todas as coisas. A palavra hebraica por trás de abençoado é Baruch. Quando você observa como ela é usada aqui, nos capítulos iniciais de Gênesis, ela está repetidamente ligada de forma explícita à multiplicação e ao repovoamento da terra. Em Gênesis capítulo 1, o Senhor cria os animais do campo e os comanda. Ele os abençoa e, em seguida, imediatamente os comanda a se multiplicarem e repovoarem a terra. E no versículo 26, a mesma coisa acontece com Adão e Eva. Então, em Gênesis 9:1, Noé abençoa seus filhos e ordena que se multipliquem e repovoem a terra. Você vê isso repetidamente. Abraão pensa: onde está a bênção? A posteridade como numerosa como a areia do mar. Isso não está acontecendo. No final do versículo 1, diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas. O hebraico por trás disso, e eu não acho que isso apareça em nenhum outro lugar na Bíblia hebraica, é hakol, que significa tudo ou todas as coisas. Se você fosse traduzir literalmente do hebraico, mas nenhuma versão em inglês traduz dessa forma, todas diriam que ele foi abençoado em tudo ou em todas as coisas, ou em todos os sentidos. Isso transmite a ideia de que Abraão está sendo abençoado em todas as facetas concebíveis, mas isso é tão contraditório. Espere um minuto. Sério? O versículo mais lido do livro de Mórmon é: Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. E tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus, faço por isso um registro de meus feitos durante minha vida. Espere, o quê? Em um versículo, ensina-se exatamente a mesma coisa que, aparentemente, o Senhor vê as bênçãos como oportunidades de crescimento. Sim, temos que continuar lendo para descobrir o que o texto está tentando transmitir. E Hank, essa é uma bela referência cruzada. O que Abraão faz para abençoar sua família? Você apenas lê as Escrituras, vai à igreja, faz suas orações. É claro que ele faz isso, mas ele faz outra coisa também. No capítulo 24, à medida que avançamos aqui, versículo por versículo, vamos encontrar algumas dicas, algumas pistas ao longo do caminho para nos mostrar como podemos realmente abençoar nossa família. Vamos para o versículo 2. E Abraão disse ao seu servo mais velho, que governava tudo o que ele tinha: Põe, peço-te a tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3. E eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha terra, que fica a cerca de 800 quilômetros ao norte, em Harã, na atual Turquia, e a minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque.
Ao ler isso, você pode estar pensando, por que não enviar o próprio Isaac? Eu diria que, em todo o Velho Testamento, deixar a terra de Canaã é frequentemente equiparado a viver fora das bênçãos da aliança. Como você deve se lembrar, eles tiveram que ir para o Egito por um tempo, por causa dos 7 anos de fome. Enquanto estão lá, Jacó, ou Israel, está prestes a morrer e pede a seu filho José, com sua túnica de muitas cores, que faça um juramento. Certifique-se de enterrar meus ossos em Canaã. Então José também morre no Egito e faz seu povo jurar. Um juramento solene. Certifique-se de enterrar meus ossos em Canaã, sugerindo essa mensagem teológica de que eu preciso estar na aliança. Essa é a terra prometida. Sim, então acho que, para Abraão, não vale a pena correr o risco de Isaac sair de Canaã e talvez não voltar. Acho que é isso que o texto está tentando sugerir. Na verdade, veja o versículo 5. E o servo disse-lhe: talvez a mulher não queira seguir-me para esta terra. Novamente, esta terra para a aliança. Devo levar seu filho de volta para a terra de onde você veio? Versículo 6. E Abraão lhe disse: cuidado para não levar meu filho de volta para lá. É interessante onde diz no versículo 6, cuidado para não levar meu filho de volta para lá, significando lá em Harã, fora da aliança. Levar vem da palavra hebraica shuv. A raiz dela significa simplesmente virar, e é frequentemente referida com arrependimento, quando você simplesmente se volta para o Senhor, ou às vezes se refere a se afastar do Senhor, sendo apóstata. Então, acho que o texto está tentando sugerir que eu não quero que meu filho se afaste da aliança. Entendi. Isaías chamou seu filho de Shear-Jashub. Uma parte retornará. Eu não tinha pensado nisso. É lindo. Então, para abençoar nossas famílias, sim, precisamos ler as Escrituras e ir à igreja, fazer nossas orações e jogar um pouco de pickleball. Observe como Gênesis 24 enfatiza que, se realmente queremos abençoar nossa família, precisamos ter esse foco na aliança. O manual Vem e Segue-me, que você leu, Hank, no início do podcast, fez um trabalho maravilhoso. Mas vale a pena repetir. Essa deve ser nossa principal lente interpretativa ao longo deste capítulo. E isso é para que Deus abençoe plenamente nossas famílias. Gênesis 24 nos convida a nos concentrarmos na aliança. O servo parece perceber a importância disso. Ele diz: e se a mulher não quiser voltar? E sabe o que é chocante nisso, Hank? Às vezes ouço as pessoas dizerem que, naquela época, a Bíblia podia ser sexista, mas eu fico meio desconfortável com isso. Sei que a cultura era assim, mas quando você impõe isso às Escrituras, às vezes fico meio desconfortável. Isso me faz parar para pensar. Acho que aqui está um ótimo exemplo. A autonomia da mulher é totalmente respeitada quando se trata de fazer convênios, talvez no antigo Oriente Próximo. Você seria pressionado e manipulado a fazer um tratado ou um convênio, não com o Senhor, mas com o rei ou um governante. Mas quando se trata de fazer convênios ou tratados com Deus, ele diz 100%. Não quero pressioná-lo, isso tem que vir 100% de você. E você vê isso sendo destacado aqui no texto, você não esperaria isso da cultura deles. No versículo 8, se a mulher não estiver disposta a seguir você, então você deve forçá-la? Não. Então você estará livre deste meu juramento. Há consentimento envolvido e a agência é honrada. Fico feliz que você tenha apontado isso. Estou lendo isso corretamente? Ele diz para trazê-lo de volta. É isso que Abraão está dizendo ao servo, que se a mulher não quiser vir, ele quer que seu filho volte. Só que você não vai devolver, meu filho. Ele está dizendo que quer que ele volte para casa. Acho que o que ele está dizendo no versículo 6 é: ei, se você não conseguir encontrar uma candidata digna para meu filho se casar, faça o que fizer. Você não pode tirar meu filho da terra da aliança. Você não pode levá-lo daqui de Canaã, você não pode levá-lo para Harã. Ele tem que permanecer na aliança. Esse é o meu último desejo aqui. Certo.
Então, Mike, estou entendendo direito que o servo vai procurar uma mulher para Isaac se casar. Mas Isaac vai ficar em Israel, em Canaã. E o servo está dizendo: e se ela não quiser vir para cá? Abraão está dizendo: bem, tudo bem, se ela não quiser vir para cá, então você não precisa encontrar uma esposa para ele, porque não importa o que aconteça, ele não vai para lá atrás dela. Exatamente. Entendi. Tudo bem. Quero que Isaac permaneça aqui na terra de Canaã. O texto está tentando enfatizar que Isaac deve permanecer na terra ou aliança. Entendi. Porque, na sua opinião, a terra e a aliança são a mesma coisa. Sim, Sinônimo, neste caso. É isso que estamos fazendo, equiparando o convênio com a terra. Gostei da maneira como você disse isso, terra/convênio, que nos faz pensar: ah, entendo porque isso é tão importante aqui. Não se trata apenas de imóveis, mas do convênio. sim, e para desenvolver essa ideia, você vê isso no livro de Deuteronômio, onde é descrito: quero levá-los a uma terra que mana leite e mel. Bem, eu estive em Israel, você esteve em Israel, o Israel moderno, ele é conhecido por seu leite e mel, você gosta, você tem que experimentar o mel deles. O livro de Deuteronômio está repleto dessa linguagem poética. Como se você fosse fiel a mim, quando chegar lá, não haverá doenças. Nenhuma de suas mulheres sofrerá de esterilidade ou infertilidade. Toda essa hipérbole, onde claramente ao longo do Velho Testamento o Senhor conecta estar na terra prometida com, é um tipo e uma sombra do céu, que só é alcançado através da obediência e lealdade à aliança. Agora, em nossa cultura moderna, temos amigos, família, pais, líderes da igreja, que às vezes podem nos pressionar a: ei, você tem que se casar no templo, você tem que receber sua investidura. Talvez às vezes em nossa cultura pressionemos demais. Nós pressionamos, quero dizer, toda a pressão talvez não seja totalmente ruim, quero dizer, vem de um bom lugar. Mas, no final das contas, o texto aqui diz que temos que honrar o arbítrio da mulher. Ela tem que entrar em um convênio em última análise se quiser, e isso é verdade para nós hoje. E quanto ao versículo 7, vimos algum foco no convênio aqui no versículo 7? Diz: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, que seria onde ele cresceu. Seu território era em Ur, que é a região do Irã e Iraque nos dias de hoje, e da terra de meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo à tua descendência: eu darei esta terra. Ele enviará seu anjo diante de ti, e tu tomarás dali uma mulher para meu filho. Temos algumas conexões de aliança aqui neste versículo. As 3 primeiras palavras, o Senhor Deus. Se você olhar no hebraico, normalmente você tem primeiro os verbos seguidos pelo sujeito aqui, e esta é uma tradução muito boa. Está colocando o Senhor Deus na frente. Está colocando o Senhor Deus no que chamamos de posição enfática. Quero dizer, podemos nos ajoelhar ao lado da nossa cama e fazer promessas a Deus. Prometo que serei um bom menino. Prometo que serei uma boa menina. Eu irei à igreja se você me abençoar com o... De qualquer forma, tentamos fazer acordos com Deus. Acho que isso é bom, mas quando se trata de convênios oficiais, não estipulamos os termos. Você vê isso aqui. Onde é o Senhor Deus que está tomando a iniciativa para fazer as coisas acontecerem? Versículo 9. Devemos continuar? Sim, vamos continuar. E o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe a respeito desse assunto. Parece que a JST no versículo 2 e no versículo 9 está mudando coxa para mão. É interessante que em Gênesis capítulo 47, versículo 29, pouco antes de Jacó morrer no Egito, ele faz um convênio com José de que ele garantirá que seus ossos sejam enterrados em Canaã. Como eu disse anteriormente, ele diz a José para colocar a mão sobre sua coxa e não a JST. Acho isso interessante porque sabemos que antigamente a pena por quebrar um juramento, especialmente no antigo Oriente Próximo, era a morte. Se você quebrasse seu tratado, seu pacto com o rei ou o governante, qual seria a punição?
à morte. Essa seriedade é enfatizada ao colocar a mão sob os lombos de Abraão. Essa parte do corpo está associada à linhagem. Isso captura de forma dramática a natureza séria e sagrada de um juramento. É definitivamente um desses casos em que o passado é um país estrangeiro. Lá as coisas são diferentes, certo? Tipo, tudo bem, interessante. Não sei qual é a melhor maneira de ensinar isso às pessoas que amamos e que estão se preparando para ir ao templo, mas é muito triste quando as pessoas vão ao templo e fazem isso apenas uma vez. Lembro-me de que o Elder Holland estava falando com a mídia uma vez e um dos repórteres perguntou: Elder Holland, você daria sua vida pela igreja? Ele pensou sobre isso e disse: bem, era isso que eu achava que estava fazendo. Sim, tenho certeza de que é isso. A aliança não é como um acordo de meio período, tipo, tudo bem, no domingo vou ser um bom menino, uma boa menina, vou à igreja. Agora, isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nenhum de nós faz isso perfeitamente bem, mas estamos nos esforçando o tempo todo para nos dedicarmos totalmente. Talvez nossos ouvintes já tenham ouvido isso antes, é meio engraçado, mas ao mesmo tempo transmite a mensagem. Conta da história que a galinha e o porco estavam no curral conversando sobre a diferença entre compromisso e envolvimento. Para deixar seu ponto claro, o porco disse à galinha: amanhã de manhã, quando o fazendeiro sair para tomar café, você estará apenas envolvida, mas eu estarei comprometido. Você vai dar alguns ovos, mas eu sou bacon. Felizmente, hoje, para a maioria de nós, não é uma situação de vida ou morte quando cumprimos nossos convênios. Mas o Senhor espera que nos esforcemos diariamente para nos dedicarmos totalmente. Você entende a seriedade que é comunicada por esse convênio que está sendo feito. Não é apenas a terra que é equiparada ao convênio. Vamos agora para o versículo 10. O servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. Ele se levantou e foi para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Esses camelos e os bens, você tem a impressão de que ele vai carregar esses camelos. E a maioria dos estudiosos da Bíblia dirá: você precisa de 10 camelos porque tem que carregar todos esses bens que podem servir como dote ou penhor. Você também precisa de suprimentos para a viagem. Quero dizer, para viajar 800 quilômetros, você vai precisar de 1 ou 2 meses. Ler isso através dessa lente histórica, acho que é útil e correto. Acho que há algum simbolismo acontecendo ao mesmo tempo. A expressão bens vem da palavra hebraica tuv, que aparece 32 vezes no Velho Testamento. Esta é a primeira vez que ela aparece. Se você examinar todas as vezes em que ela aparece, adivinhe o que você verá repetidamente. Não todas as vezes, mas repetidamente. Tuv se refere às bênçãos materiais e espirituais que podem vir de viver na terra que mana leite e mel. O Tuv, ou esses bens que ele está carregando, é quase como um símbolo, um sinal que esse servo vai levar e mostrar à mulher que vai se casar com Isaac. Veja, estamos buscando um casamento de aliança. Veja as bênçãos aqui, veja as bênçãos tangíveis, essas bênçãos materiais. Elas não são apenas porque ele é bom em investir no mercado de ações. Isso é evidência de que Deus o está abençoando. Agora, não quero ser mal interpretado. Não queremos promover o evangelho da prosperidade, como se você cumprir meus mandamentos, receberá um aumento salarial. Isso nem sempre acontece. Aqui o texto está usando os bens materiais para simbolizar que Deus está prosperando Abraão. Esses bens não são apenas, temos que ir lá e comprar essa filha de alguém. Você está basicamente pegando um membro da família deles como um empregado, alguém que trabalha. Então você vai lá e diz: queremos levar essa pessoa da sua família, aqui está o pagamento por isso. Além disso, você está dizendo que os bens não são apenas para esse fim. Eles também são prova de que eles têm uma relação de aliança com Deus em Canaã. Tipo, veja o que temos, estou trazendo uma parte disso.
É como uma amostra de como é a vida em casa, né? Acho que esse é um bom resumo. Então, ao passar por aqui e ver os camelos e os bens, eu os consideraria um símbolo ou evidência da aliança. O versículo 11 também atinge o cerne dessa aliança. Aqui está, versículo 11, e ele, o servo, fez seus camelos se ajoelharem. Ajoelhar-se também vem da palavra hebraica Baruch, que significa abençoar. Você tem esse belo jogo de sons onde o texto tem essas belas conotações. Eu, o Senhor, quero abençoar. Não estou tentando sugerir que os camelos estão se ajoelhando para adorar ou louvar ao Senhor. É apenas um jogo de sons hebraico para enfatizar que, ao longo deste texto, Deus quer abençoar por meio da aliança. Versículo 11. E ele fez os camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água, à hora da tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água. Para os ouvintes hebreus, quando ouvem camelos ajoelhando-se, eles ouvem a palavra Baruch e pensam, ó bênção. É um recurso literário que sinaliza que as bênçãos de Deus estão prestes a se manifestar. Elas estão prestes a se revelar. Este é o momento. Assim como o ajoelhar-se do camelo é um sinal de prontidão para esse encontro significativo. Sim, e você só pode perceber isso se estiver ouvindo o original em hebraico, por causa do jogo de palavras com a palavra Baruch. Temos que falar sobre o tipo de cena do poço de água ou da fonte de água. É um motivo ou tema comum nas escrituras canônicas. Também temos isso não apenas aqui com Isaac e Rebeca, mas também com Jacó, Lia e Raquel. Temos isso com Moisés e Zípora. Também temos Jesus e a mulher samaritana. Todos esses encontros no poço, têm 5 elementos na trama. Primeiro, um noivo viaja para uma terra estrangeira. Segundo, ele encontra uma ou mais moças em um poço. Terceiro, alguém tira a água do quarto, a moça corre para casa para anunciar a chegada do visitante. E quinto, o visitante é convidado para uma refeição. Tenho que dar crédito a Joan Cook, que escreveu um ótimo artigo intitulado Poços, Mulheres e Fé, onde ela descreve esse tema. Há um simbolismo intencional acontecendo. O melhor comentário que mostra que se trata de um simbolismo intencional é encontrado nas escrituras modernas dos santos dos últimos dias. Em Doutrina e Convênios, seção 63, versículo 23, está escrito que o Senhor disse a Joseph Smith: Aquele que guardar meus mandamentos, darei os mistérios do meu reino, e os mesmos serão nele um poço de água viva que jorra para a vida eterna. O texto está tentando nos dizer, uau, essas pessoas nesta fonte não estão apenas com sede. Elas são justas, são pessoas que fizeram convênios e amam o Senhor. Isso me faz querer falar hebraico, porque você veria que, com o camelo ajoelhado, o poço é um símbolo das bênçãos de Deus. Algo significativo de Deus está prestes a acontecer. Não se trata apenas do casamento entre um homem mortal e uma mulher, Isaac e Rebeca. Trata-se também de direcionar nossas mentes para o casamento que o Senhor deseja com seu povo, a aliança com Israel. Esse tema do casamento entre o Senhor e seu povo está presente em toda a Bíblia. Das 10 virgens, 5 são sábias e 5 são tolas. Sabemos que o noivo é Jesus e as virgens simbolizam os membros da igreja. Isso se repete várias vezes. Está no capítulo de Isaías que Jesus cita aos nefitas. É Isaías 54, sobre o marido que procura sua esposa repetidamente nas Escrituras. Ele é o noivo Israel. Tanto os homens quanto as mulheres são a noiva, e continuaremos vendo isso durante todo este ano. E até mesmo Paulo, ele afirmou repetidamente, ao se referir à história de Adão e Eva no Jardim do Éden, que a maneira como ele a interpreta é que Adão é um símbolo de Jesus e Eva um símbolo da igreja ou da aliança de Israel.
Vamos examinar mais um versículo e, em seguida, resumiremos rapidamente o restante do capítulo e passaremos para a emocionante conclusão. Não podemos pular o versículo 12, vejam só. Observe a aliança. Ele, o servo, disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, eu te peço. Vem do hebraico Ana, cuja tradução mais adequada é por favor, me dê boa sorte neste dia e mostre o quê? Bondade ao meu senhor Abraão. Alguma ideia do que significa a palavra hebraica por trás de bondade? Eu sei essa. A palavra aqui é hesed. E há 4 anos, uma das minhas amigas, Hillary Wright, me perguntou: o que é hesed? Vocês mencionam isso o tempo todo. Em todas as aulas, ouço hesed isso e hesed aquilo. Mike, você pode nos ensinar? Sim, o presidente Nelson falou muito sobre isso. Acho que podemos resumir dizendo que hesed é lealdade ao convênio. Não é apenas a lealdade que devemos mostrar a Deus, mas também a lealdade que Ele nos mostra. É recíproco. Sabemos que mesmo quando somos péssimos, Ele ainda tem hesed. Ele continua leal. Mesmo que o traímos, Ele não nos trai. O convênio permanece intacto. É uma maneira bonita e terna de descrever isso. Marido e mulher, ela continua deixando-o por outros homens e ele ainda a ama. É terno, é doloroso. Talvez esteja descrevendo a dor que ele sente quando Israel vai atrás de outros deuses. As pessoas me ajudaram a pensar no convênio. Você sabe quantas vezes dissemos que é um acordo mútuo? Bem, é mesmo. Mas, como você disse, Mike, isso é um relacionamento e envolve lealdade. Não sinto lealdade a um pedaço de papel se assinei um acordo mútuo da mesma forma que sinto lealdade a uma pessoa. Quando pensamos na lealdade em um casamento que está funcionando e na lealdade que Deus nos oferece e quer que ofereçamos a Ele, acho que ajuda muito pensar. Não é o contrato do convênio, é um relacionamento de convênio. Você me lembra de algo, meu colega e querido amigo, Gary Little, do Instituto de Religião do Vale de Utah. Ele apontou onde o Elder Bednar fez algo interessante. Houve 2 ou 3 ocasiões diferentes em que ele enfatizou isso. Ele diz: sabe, eu realmente não gosto de dizer relacionamento de convênio. Quero dizer, é um relacionamento. Usamos isso porque é o nosso mundo. Podemos entender relacionamentos, mas ele diz: prefiro dizer conexão de convênio, porque vocês pensam em nossos relacionamentos como temos dito. Eles são confusos, e mesmo os melhores, diz ele, não chegam nem perto da realidade de como será maravilhoso na vida futura ter essa conexão de convênio com o Senhor. O mais próximo que podemos chegar é dizer uma relação de aliança, mas é ainda mais do que isso. Ele diz: vou chamá-la de conexão de aliança. Estou parafraseando o Elder Bednar, mas espero que isso transmita a ideia. É melhor do que uma relação, por mais agradável que as relações possam ser. Adoro o que estamos fazendo aqui, Mike, porque temos ouvintes que receberam a promessa: você será abençoado. E nós pensamos: é assim que são as bênçãos? Veja as dificuldades pelas quais Abraão está passando. Então ele pensa: quero que meu filho se case no convênio. Por favor, case-se dentro do convênio. E então, às vezes, isso não acontece. Às vezes, acontece. Às vezes é maravilhoso. E um filho se casa no templo e eles voltam ao templo repetidas vezes. Você consegue ver as bênçãos disso. Às vezes, um filho escolhe não fazer isso. O que vou fazer então? Como vou lidar com isso? Mas, ao mesmo tempo, estou mantendo meus convênios. O Senhor será leal a mim. Mesmo que eu não seja, descobrimos que Ele será leal. Devemos continuar? O que acontece? Eles encontram a garota? Sim. Ok. O servo faz uma viagem de 800 quilômetros até a terra e encontra Rebeca. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas, resumindo, Rebeca decide que sim, ela fará parte desse convênio. Vou voltar e me casar com Isaac. Há um versículo que não podemos pular. Bem, vamos deixar Rebeca falar. Ela não fala muito, mas, nossa, isso também aponta para o poder dos convênios. Qual é o versículo? É o versículo 58, e eles chamaram Rebeca e lhe disseram: você irá com este homem? E ela disse: eu irei.
E, em hebraico, é apenas uma palavra cuja resposta sucinta concorda com as instruções que Jesus deu sobre fazer juramentos em 3º Nefe, capítulo 13, versículos 33 e 37, onde ele disse: Cumpre ao Senhor os teus juramentos, mas que seja a tua comunicação o quê? Sim, sim, ou. Ou não, não. E é o mesmo em nossos templos hoje. Quando fazemos convênios, é sim e, cara, que momento transformador. É feito com um simples e sincero sim. Assim que você pronuncia as palavras no templo, não palavras. Aquela única palavra, sim. Você está convidando o Senhor para transformar sua vida. Talvez uma coisa divertida para fazer com meus filhos seria perguntar: quem disse essa frase? Eu vou, porque garanto que todos eles dirão: eu sei, pai. Nefe. É Nefe, digamos. Na verdade, não nesta semana. É um adolescente, sim, é jovem, mas desta vez é uma menina. Você pode argumentar muito bem que Nefe está realmente se referindo a isso, se não for exatamente a frase aqui neste versículo específico. Nefe está continuamente se baseando nas placas de latão e no Velho Testamento. Essa é uma frase do Velho Testamento. Agora, no momento decisivo, eles precisam viajar 800 quilômetros. Isso é muito divertido. Quero dizer, você tem os 10 camelos e Rebeca e suas servas neles. Então eles se aproximam. Eles vão ver Isaac caminhando no campo e então você terá o casamento. Eles se apaixonam à primeira vista e as pessoas leem isso e pensam: ah, é uma história de amor romântica. E mas é muito mais do que isso. Se desvendarmos o simbolismo. Surpresa! Bem-vindo ao mundo do Velho Testamento. Vou expor minha ignorância. Em 1995, fui ao cinema e assisti ao pior filme da minha vida. Tom Hanks atuava nele e sei que tem uma classificação de 7,7 no IMDb. Todos os críticos adoraram. É um filme muito popular. Tenho certeza de que você já ouviu falar dele, mas foi absolutamente o pior. Eu odiei. Eu estava tão animado porque todo mundo estava elogiando. O nome do filme é Apollo 13. Está tudo pronto. Estou saindo daqui. Nunca vou esquecer, virei para minha esposa e disse: bem, isso foi chato. Foi horrível. E ela olhou para mim como se dissesse: você está brincando? Do que você está falando? Onde estavam os alienígenas? E ela olhou para mim. Não era ficção científica. Era baseado em uma história real. E eu olhei para ela. Eu não tinha ideia de que era assim. Tudo bem, eu sei que deveria conhecer minha história, mas eu não sabia. Eu estava esperando um filme de ficção científica e fiquei entediado pra caramba. Não entendi o gênero. Sim, o gênero 100%. Não quero exagerar, mas isso acontece repetidamente. Quando estou ensinando no Instituto de Religião do Vale de Utah, ou também ensinei no Departamento de Religião da BYU, e no seminário e os meus vizinhos e amigos, eles leem algo na Bíblia. Normalmente é o Velho Testamento e eles dizem: não entendo isso. Ou muitas vezes é com Gênesis 1, 2 ou 3 com a investidura e eles dizem: estou ficando tão frustrado ou isso não faz sentido. Eu digo a vocês que em 95% das vezes é porque eles estão lendo com uma perspectiva histórica, né? A Bíblia não é um livro didático de história, ou para citar o presidente Nelson falando sobre o livro de Mormon, a história nela, mas não é um livro didático de história. Não sei como ensinar isso, sabe? Eu digo às pessoas: bem, não é um livro histórico, vocês precisam procurar o simbolismo. Elas ainda têm dificuldade com isso, mas fará toda a diferença se, de alguma forma, pudermos mudar nossa lente interpretativa e começar a procurar o simbolismo nas mensagens teológicas. Se verificarmos todos os fatos da Bíblia, às vezes perderemos nossa fé, ficaremos confusos, vamos achar que Deus é estranho e cruel, mas se procurarmos como desvendar isso através de uma lente simbólica e identificando o gênero correto. Podemos dar um exemplo com a conclusão do capítulo 24 do Gênesis. Ok. O simbolismo é uma linguagem própria. À primeira vista, parece apenas um belo romance entre Isaac e Rebeca. Podemos tentar uma coisa? Quero que leiamos esses versículos.
mas sempre que encontrarmos algo que possa ser um símbolo, quero que removamos o símbolo e insiram o significado. Por exemplo, Isaac. Ele pode ser considerado um símbolo. Vamos voltar ao capítulo 22 de Gênesis. Abraão quase o sacrifica no altar. Isaac, claramente nesse contexto, é um símbolo de Jesus. Sugiro que levemos esse simbolismo para aqui. Então, Isaac, pense em Jesus, Rebeca, a mulher, e Hank. Você se referiu a isso anteriormente, certo? Estéril que não dá à luz. E sabemos que Rebeca será estéril aqui, certo? Rebeca, de acordo com Isaías e outras passagens, pode servir como um símbolo para a igreja, ou a aliança de Israel. Agora vamos ler através dessa lente, começando no versículo 61. Rebeca se levantou com suas servas, montaram nos camelos e seguiram o homem, e o servo levou Rebeca e seguiu seu caminho. Agora vamos ler simbolicamente e a aliança de Israel, ou os membros da igreja, se levantaram e suas servas, a propósito, a palavra servas vem da palavra hebraica na'arah. E eu tenho um colega e amigo em meus estudos de doutorado em Amridge, que acabou de terminar sua dissertação. Ele fez uma pesquisa sobre todas as vezes que a palavra na'arah aparece aqui para servas. Às vezes ela se refere a mulheres, e às vezes se refere a homens, mas há muitas palavras hebraicas para menino, menina, rapaz, donzela, criança, e todas elas vêm dessa palavra hebraica na'ara, mas às vezes ele usa outras palavras hebraicas como yeled, que significa criança. O que ele percebeu depois de fazer esse estudo abrangente da palavra na'ara é que ela se refere a um status elevado. Eu diria que, quando se refere a donzelas, isso também se refere à aliança de Israel. Essas mulheres e eles, esses membros da aliança, montaram em camelos e, novamente, o que os camelos simbolizam e todos esses bens que eles carregam? As bênçãos da aliança. Sim, eles são os guardiões da aliança e montaram nos camelos e seguiram o homem. A palavra hebraica para homem é eved, que significa servo. Os profetas em toda a Bíblia hebraica são frequentemente chamados de servos do Senhor. Eu diria que o servo deve ser como o profeta, e eles seguiram o profeta. E o servo ou o profeta levou Rebeca ou a aliança de Israel e seguiu seu caminho. Eles estão no caminho da aliança. Versículo seguinte: E Isaac veio do caminho do poço Lahai-Roi, pois ele habitava na região sul. Vou ler simbolicamente. E o Senhor veio do caminho do poço, você tem essa água viva. E Lahai-Roi, em hebraico, significa poço da vida da visão ou poço dos vivos, e que veem a Deus. Jesus vem deste poço onde ele pode ver. Ele tem esta visão. E então diz que ele morava no sul do país. O sul do país é o Negev. É a parte mais ao sul de Israel e é um deserto. É seco. Muitas vezes no Velho Testamento simboliza, sim, você está na aliança, mas transmite uma sensação de tristeza ou solidão. E Jesus quer se casar ou ter essa conexão de aliança com seu povo, e isso ainda não aconteceu. Então acho que é intencional que ele venha deste país do sul. Antes de vir para o podcast, eu pesquisei, não diria em todos os lugares, mas fiz uma pesquisa bastante extensa. Eu pensei, alguém já apontou isso? Provavelmente alguém já escreveu um artigo sobre isso, mas se algum de nossos ouvintes souber de alguém que explorou isso mais profundamente, eu adoraria saber. Gosto da comparação. O Israel da aliança aproveitou as bênçãos da aliança e seguiu o profeta. Gosto do rumo que você está dando. Sim, devo dizer que estou impressionado com Rebeca. Ao ler este capítulo, quando ele a encontra, ela está correndo por toda parte, transportando 300 galões de água para dar de beber aos camelos. Então, quando descobre que esse é o plano de Deus para ela, ela diz: eu irei. Ela deixa sua família, provavelmente sem intenção de vê-los novamente. Não sei se eles viajavam com frequência para tão longe, Mike, mas era uma longa viagem naquela época. Ela está disposta a se sacrificar, deixar sua família para ir e ficar com Isaac. E isso se encaixa no que você está nos dizendo também. Deixamos tudo para trás para ir ao encontro do Senhor como Israel, certo? Como Israel da aliança.
Deixamos tudo para trás para seguir o profeta e ir ao encontro do noivo. Nesse caso é Isaac, mas o Senhor no simbolismo sobre o qual temos falado. Adorei isso. O convênio é motivo de alegria, mas gosto muito de como, se bem entendi, Hank, você também reconhece que, às vezes, cumprir o convênio pode ser difícil para alguns, podendo até causar desentendimentos na família. Acho que o senhor reconhece isso quando Rebeca parte e, como você disse, será que eles vão se ver novamente? É um grande compromisso. Sim, a família dela diz, tu és nossa irmã, mas vá e seja mãe de milhares de milhões. Essa é uma frase maravilhosa. Milhões. Vá. O Senhor disse, deixe sua mãe e seu pai e una-se ao seu cônjuge. Sim, isso não se refere apenas aos seus pais mortais. Sim, você os deixará, mas então precisará unir-se ao seu cônjuge, e no contexto bíblico, seu cônjuge, o cônjuge da aliança de Israel, é o noivo. Você se unirá a Jesus. Sim, você se unirá ao seu cônjuge mortal. Mas, em última análise, devemos pensar, tenho que colocar Jesus em primeiro lugar. É uma ótima perspectiva, Mike. Sempre que vejo um casamento, especialmente no Velho Testamento, devo pensar, Jeová Israel, deixe-me ver o tipo ali, o que posso aprender. Acertou em cheio. Versículo 63, Isaac saiu para meditar no campo ao entardecer. Ele levantou os olhos e viu que os camelos estavam chegando. Ok, vamos reler novamente. Vamos retirar os símbolos e inserir o significado. E o Senhor saiu para meditar. Agora, a palavra hebraica por trás de meditar só ocorre aqui. Os estudiosos não têm certeza do que significa, mas no final das contas eles dizem, acho que significa que ele está orando ou meditando, mas eles realmente não sabem. Pelo menos eu não encontrei ninguém que tenha sido definitivo sobre isso. Jesus está orando no campo e em toda a escritura canônica. O campo simboliza frequentemente esta terra, este mundo, então ele está na terra agora e é em que momento da história da Terra, ao entardecer. É o fim dos tempos, esta é a segunda vinda. Você não pode pular esta parte. Ele levantou os olhos, no versículo 64, Rebeca mais tarde vai levantar os olhos. Esta frase, levantar os olhos. Temos que desvendar isso. Há um estudioso da Bíblia, um bom estudioso cristão da Bíblia, que analisou todas as vezes que isso apareceu no hebraico e ocorre 50 vezes, muitas vezes na KJV. Você verá não apenas levantar os olhos, mas, às vezes, verá a frase traduzida como lançar os olhos. Ele estudou todas elas e disse, sabe de uma coisa? Eu determinei que esta é uma expressão idiomática hebraica que pode significar uma de duas coisas, dependendo do gênero. Se for um texto histórico, significa fazer uma inspeção minuciosa ou dar uma olhada mais de perto, mas se for um texto do tipo profético, revelador, então significa, veja só, ter uma visão ou ter uma revelação. Agora, acompanhe meu raciocínio, porque talvez eu esteja me aprofundando demais nisso, mas isso realmente toca minha alma. Eu me pergunto se essa expressão idiomática hebraica se aplica às escrituras da restauração dos santos dos últimos dias, no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Essa frase, erguer os olhos ou lançar os olhos. E eis que, o que encontramos? Acho que esse estudioso está absolutamente certo. Não acho que ele esteja tentando provar ao mundo que o livro de Mórmon é verdadeiro, mas uau, isso é muito legal. Devo dar crédito ao estudioso. É de S.C. Reif. Se alguém quiser procurar, o título do artigo é Olhar para Cima. Agora vejam aqui em A Pérola de Grande Valor, Moisés, capítulo 1. Diz que Moisés levantou os olhos, eis a expressão idiomática, para o céu, estando cheio do Espírito Santo, que testifica do Pai e do Filho, invocando o nome de Deus. O que acontece? Ele contemplou sua glória. Ele teve uma visão. Ele recebeu uma revelação. Leí 1 Nefe, capítulo 8, a famosa barra de ferro que leva à árvore. Ele diz, olhei ao redor para ver se também poderia descobrir minha família, mas o que ele vê? Ele contempla o rio de água, uma árvore e seus frutos.
Ele recebe essa experiência reveladora. Você vê isso repetidamente no livro de Mórmon. Nefe e outros profetas se referem a como os antigos israelitas murmuravam e, então, eram mordidos por serpentes venenosas. Moisés coloca a serpente de bronze no poste e então diz: vocês precisam olhar, mas a frase é: vocês precisam voltar seus olhos. Essa é a expressão idiomática aqui. E se vocês voltarem seus olhos, serão curados. Agora podemos ler isso historicamente. Sim, se você der uma olhada, vamos lá, pai. Você está morrendo. Basta virar a cabeça e dar uma olhada e você não morrerá. Ok. Podemos ler dessa forma. Acho que o texto está tentando dizer que, se você olhar para Jesus Cristo, receber essa revelação mais completa, então é aí que a cura vem, e você tem em Elamã, Nefe e Leí no livro de Elamã. Lembre-se, eles estão na prisão lamanita e pensam que serão destruídos. Mas então diz, citação, Nefe e Leí levantaram os olhos como que para ver de onde vinha a voz, e eis que viram o céu se abrirem e anjos descerem do céu e ministrarem a eles. Eles têm essa revelação e, então, é claro, temos que dar o exemplo de 3º Nefe 11, que todos nós já lemos. Os nefitas também ouviram uma voz, a voz de Elohim, o Pai, e diz que a voz veio como se fosse do céu. E eles lançaram os olhos ao redor, pois não compreendiam a voz que ouviam. Agora, acho que aqui, onde diz olharam ao redor, é apenas um contexto histórico. Eles ficaram tipo, uau, o que eu acabei de ouvir? O que foi isso? E eles estavam apenas tentando fazer uma inspeção minuciosa. Estavam tentando entender. Eles ainda não estavam tendo uma revelação. Então, observe o que acontece. Continue lendo, e eis que, pela 3ª vez, eles compreenderam a voz que ouviram, e ela lhes disse: eis meu filho amado, em quem me comprazo, em quem glorifiquei meu nome, ouviu. Versículo 8. E aconteceu que, quando compreenderam, aqui está novamente. Na 2ª vez, eles voltaram a erguer os olhos para o céu, e eis que o que viram? Um homem descendo do céu. Então, eles tiveram essa experiência reveladora sublime, sem querer insistir no assunto, mas é tão bonito. A mesma coisa em 3º Nefe 17. Jesus, ele esteve com eles por, eu acho, 3 dias. Eles estão cansados, exaustos, e ele diz que lançou os olhos sobre a multidão. Ele vê que eles estão cansados e diz que precisa ir e os vê em lágrimas. Acho que isso é apenas histórico, ele está apenas olhando cuidadosamente nos olhos deles, tentando discernir o que estão sentindo. Observe que, no final do capítulo, essa mesma expressão passa de uma simples inspeção minuciosa para uma experiência reveladora. Depois de abençoar as crianças uma a uma, ele diz aos pais que contemplem seus filhos. Mas o que eles fizeram? Diz, no versículo 24, que os pais olharam para contemplar seus filhos e lançaram os olhos para o céu, e viram o céu se abrirem e viram anjos descendo do céu como se estivessem em meio ao fogo. Há outros exemplos, mas essa frase, levantar os olhos ou voltar os olhos significativamente, pode apontar para uma experiência reveladora, e acho que é exatamente isso que está acontecendo aqui em Gênesis 24. Talvez não em todos os casos, mas em muitos casos. Preste atenção à frase, eles lançaram seus olhos. O que o estudioso escreveu foi que isso é e indicando uma experiência reveladora, não apenas eu olhei para cá e para lá, mas lançar. Uma revelação está chegando. Sim, uma revelação ou uma visão. Uma visão. Sim, exatamente. Voltando ao versículo 63, Isaac saiu para meditar, ou o Senhor está saindo para o campo, ele está vindo ao mundo ao entardecer ou na segunda vinda, ele levantou os olhos. Então, imediatamente essa frase hebraica nos convida, como leitores, a começar a ver isso através de uma lente simbólica e reveladora. Ou você pode ler apenas historicamente. Tudo bem, como você pode imaginar. Isaac, tipo, uau, aqueles camelos, será que é minha esposa? Ele está fazendo uma inspeção minuciosa, ele está tentando olhar com cuidado. Você pode ler isso historicamente e tudo bem.
Isso está correto, mas então eu sugeriria aos nossos leitores ou ouvintes que passássemos para essa maneira simbólica de ler. Observe que 3 vezes você tem essa ênfase em ver. Ele ergueu os olhos. Ele viu e contemplou essa ideia repetida 3 vezes de não acredito nos meus olhos. Esperei toda a minha vida para encontrar alguém com quem me casar. Este é o momento dos momentos. Esse versículo está repleto dessa emoção, desse entusiasmo. E então, no versículo 64, Rebeca ergueu os olhos e quando viu Isaque, desceu do camelo. Agora vamos ler isso simbolicamente. Este é meu novo versículo favorito. Ela desceu do camelo, ou, em outras palavras, se você ler outras versões modernas da Bíblia, elas dirão que ela desmontou do camelo. E essa é uma boa tradução. A palavra levantou vem da palavra hebraica nafal. Nafal significa o quê? Parece que significa cair, literalmente. Mas eu posso imaginar os tradutores da KJV de 1611 pensando: o camelo está a cerca de 2 metros do chão. Não acho que ela vá cair. Isso iria doer. Não podemos dizer que ela caiu do camelo. Vamos apenas dizer que ela desceu. Ela pousou. É o que eu digo quando caio. Eu pousei naquelas escadas. É que, sim, se você olhar todas as outras versões da Bíblia, NIV, SAV, NRSV, todas essas traduções realmente boas da Bíblia. Nenhuma delas, a menos que eu esteja enganado, mas não acho que elas concordem com isso, ela cai porque soa muito estranho. Mas não é estranho se você ler simbolicamente. Quando vemos Jesus, o que vamos fazer? Vamos cair no chão. Acho que é isso que o texto está tentando nos dizer. É 1 Nefe, capítulo 8, quando eles finalmente chegam à árvore e ao fruto e os comem. Sim, eles caem. Quando você está na presença do Senhor, é tudo o que você pode fazer. Você simplesmente derrete. Adoro o que a Septuaginta faz com isso, que é a versão grega. A palavra que a Septuaginta usa significa saltar ou pular. Ela pula do camelo. Adoro essa imagem. Quando virmos Jesus novamente, vamos pular de alegria. Vamos ficar em uma poça de lágrimas de gratidão e alegria ao cair no chão. Nem conseguimos imaginar isso. Mas este texto tenta transmitir essa imagem de maneira linda. Isso é fantástico. Ver Isaque e Rebeca como Jesus e Israel transforma o capítulo. Versículo 65. E ela disse ao servo: quem é aquele homem que caminha no campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou um véu e se cobriu. Devemos desvendar o simbolismo? 65. Pois a aliança de Israel disse ao servo, o profeta: quem é esse homem que caminha no campo, naquela terra que desceu a terra para nos encontrar? Quem é esse? É a mesma reação que tivemos em 3 Nefe 11. Eles viram um homem descendo, eles pensaram que era um anjo, mas quem é esse homem descendo do céu? É o profeta que explica que é meu senhor, e é aí que faz sentido. Essa é a pessoa com quem vou me casar. Mas de um ponto de vista simbólico, esse é o noivo. Se esse é Jesus aparecendo em toda a sua glória, o que você e eu vamos fazer? Você vai pegar um véu e vai se cobrir. Agora, historicamente, todos os comentaristas da Bíblia dirão: esta é uma prática antiga do Oriente Próximo para mostrar modéstia e indica que você vai se casar. Você é a noiva. Essa é uma interpretação histórica legítima. Então, o texto se baseia nessa cultura para também apontar ao longo das escrituras que quando você tem um véu sobre o rosto, é para protegê-la. Isso significa que você precisa ser transfigurada para poder suportar a glória e o poder de Deus. No versículo 66, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. O profeta vai dar seu relatório de prestação de contas. Os profetas são os braços direitos do Senhor, tanto antigamente quanto hoje. Esse sempre foi o padrão. Então termina com isso.
Eu adoro o versículo 67 e ranque, isso remete ao que você mencionou em Isaías 54. Isaque a levou para a casa de sua mãe. Ah, cara, eu só quero chorar. E Isaque a levou para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca. E ela se tornou sua esposa, e ele a amou. E Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Ok, e podemos ler isso historicamente. É um belo romance. Eles se casaram, estão juntos, finalmente. E eles se amam. É doce, é terno, é lindo. Mas vamos ler simbolicamente. É o Senhor que inicia isso, trouxe a aliança de Israel para a tenda de Sara. A tenda de Sara não é apenas uma estrutura de lona para nos proteger do vento. Na Bíblia hebraica, a tenda se refere repetidamente ao templo ou ao tabernáculo de Moisés. E em Isaías 54, que você mencionou no versículo 1, diz: amplie a tenda, abra espaço, não apenas para que possamos ter todos. Quero dizer, temos quase 400 templos na Terra hoje. Não é apenas que queremos que as pessoas vão ao templo, mas Deus quer que toda a Terra seja um templo. Ele quer que sua presença habite e quer que habitemos aqui na Terra com Ele. Em última análise, esse é o destino da Terra, tornar-se um grande templo onde Deus possa estar conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Salvador está nos trazendo, sua noiva, para dentro da tenda, ou eu diria, para a sua presença. E ele tomou Rebeca. Isso é lindo. Não está escrito, mas está implícito. Este é o momento em que o véu é removido. E, para citar Moroni, capítulo 7, podemos vê-lo como ele é. Ela se tornou sua esposa e ele a amava. E isso é tão lindo. Isaque foi consolado. Seria de se esperar que dissesse, e Rebeca ficou consolada. É porque é Jesus quem vai nos consolar. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e não haverá mais dor ou tristeza. Mas não é tão bonito que, sim, é claro que Jesus vai nos consolar em todas as nossas provações e vai compensar todas as injustiças da vida para conosco. Acho tão bonito que, de alguma forma que não compreendo, Jesus também se sinta consolado por termos feito essa aliança. Na verdade, por mais emocionados que estejamos por voltar a estar com Ele algum dia, o texto parece sugerir-me que a emoção dele é igual à nossa, talvez até a supere. Ele fica consolado. Isso me lembra o comentário que ele faz em 3º Nef. Agora minha alegria é completa. Vendo essa história de Isaque e Rebeca como Jeová e seu amor por Israel, uma coisa que percebi e que você já mencionou é que Rebeca tem que escolher isso repetidamente. Ela nunca é forçada a fazer nada. E parece que, para nós, Israel, o Senhor nunca forçará Israel a ser o povo da aliança. Vocês escolhem vir a mim. Sua própria livre vontade e escolha. A seguir, na segunda parte. Este é o momento decisivo. A tensão aumenta. Se isto fosse um filme, seria o clímax, com a música crescendo cada vez mais, como aquelas cenas em que os exércitos estão atacando e tudo está prestes a acontecer, é realmente intenso. É mais ou menos assim.